Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos livros, mais desafiadores, complexos e, eu arrisco dizer, mais relevantes de toda a Bíblia hebraica, o livro de Jeremias. Sabe, é muito comum a gente ouvir falar de Jeremias e vir logo aquela imagem na cabeça, né? O profeta chorão. É um estereótipo que evoca só desastre, lamento, condenação. E, embora o lamento seja, sim, uma parte importantíssima da sua mensagem, essa simplificação toda acaba nos impedindo de enxergar a profundidade teológica, a sofisticação literária e a coragem humana que estão nessas páginas. O livro que leva o nome dele está muito longe de ser só uma coleção de profecias sombrias. Na verdade, é um drama imenso, intrincado, que se desenrola em vários palcos ao mesmo tempo. Tem o palco geopolítico de um mundo em transição violenta, o palco político de uma nação à beira do colapso total, o palco social de uma cultura que corrompeu as próprias bases da justiça e talvez o mais comovente de todos, o palco interior de um homem chamado para uma tarefa humanamente impossível. Jeremias recebeu a missão de anunciar a destruição de tudo aquilo que o seu povo achava sagrado e eterno, a cidade de Jerusalém, a dinastia de Davi até o templo de Salomão, como um único caminho, um caminho doloroso para um novo começo radicalmente diferente. Um recomeço baseado não em estruturas de pedra, mas no coração humano. Nesta nossa análise, o objetivo é ir muito além dos clichês. Vamos tentar desvendar a arquitetura teológica que sustenta o livro, explorar as diversas formas literárias que o compõem e, acima de tudo, descobrir a esperança, uma esperança inabalável e surpreendente que brota justamente do meio das ruínas e das lágrimas do profeta. Vamos juntos mergulhar nessa jornada. Para a gente conseguir navegar por este livro monumental, que numa primeira leitura pode até parecer meio desordenado, nós vamos seguir um mapa conceitual bem definido. Eu gosto de chamar essa estrutura de narrativa da ampulheta. Pense numa ampulheta. Ela nos ajuda a organizar todo esse material de uma forma lógica que facilita o aprendizado. A gente vai começar na parte mais larga da ampulheta, com o contexto geral, o cenário geopolítico caótico do final do século 7 a.C., o mundo em que Jeremias viveu e profetizou. Depois a gente vai afunilando o foco no movimento de fora para dentro. Vamos passar pela análise da mensagem central do profeta, aquela famosa dialética de arrancar e plantar, e mergulhar no seu sofrimento pessoal, que está expresso nas suas comoventes confissões. E aí a gente chega no ponto mais estreito e, ao mesmo tempo, no coração teológico de toda a obra, a promessa da nova aliança, lá em Jeremias 31. É o ponto de virada onde a esperança começa a se manifestar de forma clara. A partir desse centro vital, a nossa análise se expande de novo, como a base da ampulheta. Vamos explorar como a mensagem que foi forjada na crise nacional se transforma numa vocação global para os exilados na Babilônia. E por fim, na parte mais ampla da conclusão, vamos discutir o legado duradouro de Jeremias, conectando suas profecias ao Novo Testamento e, claro, à nossa própria realidade de hoje. Este roteiro vai nos guiar para entender não só o que Jeremias disse, mas por que a sua mensagem continua ressoando com tanta força, mesmo depois de tantos séculos. Então, vamos começar. Nossa primeira sessão. Jeremias, um profeta na tempestade. É simplesmente impossível entender a profundidade e a urgência da mensagem de Jeremias sem antes a gente se colocar no mundo em que ele viveu. O final do século 7 a.C., não foi um período de paz e estabilidade. Muito pelo contrário, foi uma era de convulsão geopolítica, um verdadeiro mundo em chamas, marcado pelo colapso de um império secular e pela ascensão violenta de uma nova superpotência. E esse cenário não é só um pano de fundo para a profecia, ele é a própria matéria-prima com a qual a mensagem de Jeremias é construída. Cada oráculo, cada sermão, cada ato simbólico do profeta é uma resposta direta a essa crise avassaladora. Vamos olhar com bastante atenção para essa linha do tempo. Ela narra uma história de esperança que cresce e, de repente, uma queda catastrófica. O ministério de Jeremias começa mais ou menos em 627 a.C., durante o reinado do rei Josias. Esse foi um período de muito otimismo, de um fervor religioso. Josias promoveu uma reforma religiosa profunda, centralizou o culto em Jerusalém, tentou acabar com a idolatria, tudo baseado no livro da lei que foi encontrado no templo. Para muita gente parecia o começo de uma nova era de ouro, um retorno à fidelidade da aliança. Só que essa esperança foi esmagada, de forma brutal, em 609 a.C. Josias, numa decisão política muito mal calculada, tentou interceptar o exército egípcio em Megido e acabou morto em batalha. A morte dele criou um vácuo de poder e desestabilizou a região inteira. O ponto de virada definitivo acontece em 605, na Batalha de Carquemes, lá no norte da Síria.
Ali, as forças do Império Neo-Babilônico que estavam surgindo, sob o comando do príncipe Nabucodonosor, simplesmente aniquilaram o exército egípcio. Essa batalha redesenhou o mapa do poder no Antigo Oriente Próximo. A Babilônia se tornou a superpotência incontestável, o tal inimigo do norte sobre o qual Jeremias tanto avisou. A partir de Carquemes, a história de Judá vira uma espiral descendente de subjugação e desastre. Em 597, depois de uma rebelião do rei Joaquim, Nabucodonosor cerca Jerusalém e faz a primeira deportação. Leva para o exílio o rei, a elite militar, os artesãos e profetas como Ezequiel. E, finalmente, depois de uma última e desesperada rebelião do rei Zedequias, a catástrofe total acontece em 586 a.C. Jerusalém é conquistada, a cidade é incendiada e, o mais impensável de tudo, o Templo de Salomão, o centro da vida religiosa e da identidade nacional de Judá por 4 séculos, é totalmente destruído. Historiadores como J. A. Thompson e R. K. Harrison sempre destacam que Jeremias não era um filósofo falando de coisas abstratas. Ele era um homem cuja vida e ministério foram marcados por cada um desses eventos traumáticos. Ele assistiu ao desastre se desenrolando em câmera lenta. Esse slide aqui ajuda a gente a visualizar a situação precária do reino de Judá. A nação estava presa no que a gente poderia chamar de um torniquete geopolítico. Por séculos, o Império Assírio tinha dominado a região com mão de ferro. Mas, na época de Jeremias, a Assíria estava em colapso terminal, o que criou um vácuo de poder perigosíssimo. E aí 2 grandes potências se moveram para preencher esse vácuo. Ao sul, o Egito, sob o ambicioso faraó Neco II, queria reafirmar sua antiga glória, sua influência sobre o corredor sírio-palestino. E ao norte e a leste surgia a força implacável, expansionista do Império Neo-Babilônico, liderado por Nabucodonosor. E o pequeno reino de Judá estava geograficamente espremido entre esses 2 gigantes. A classe dominante em Jerusalém se dividiu em facções e começou um jogo diplomático de altíssimo risco. Uma facção era pró-Egito, defendendo uma aliança militar com Faraó como a melhor aposta para sobreviver. Outra facção, provavelmente menor, defendia a submissão, o pagamento de tributos à Babilônia para evitar a aniquilação. Para Jeremias, essa oscilação política, essa tentativa de manipular superpotências, não era só um erro de estratégia. Era, na sua essência, uma falha teológica profunda. Representava o abandono da confiança em Yahweh, o Deus da aliança, em favor da confiança no poderio militar dos impérios humanos. Era, no fundo, a manifestação externa de uma crise de fé interna. E aqui neste slide, a gente vê o centro do conflito político e teológico que dominava Jerusalém. De um lado, a facção pró-Egito. Ela representava a sabedoria convencional da época. A política deles era baseada no realismo militar, confiar em cavalos, em carros de guerra, num tratado com o faraó. Jeremias, no entanto, via essa política com profundo ceticismo teológico. Lá no capítulo 2, ele descreve isso poeticamente como beber as águas do Nilo. É uma imagem poderosa que lembra uma repetição do erro histórico fundamental de Israel. Buscar segurança no Egito era voltar simbolicamente para a casa da escravidão da qual Deus os tinha libertado no Êxodo. Era trocar a fonte de águas vivas, que era Deus, por cisternas rachadas que não podiam reter água. Do outro lado estava a mensagem de Jeremias. Uma mensagem radicalmente contracultural, super impopular e, para os olhos de muitos, uma traição. Ele defendia a submissão à Babilônia. Mas por quê? Não porque ele fosse um espião ou um simpatizante dos babilônios, mas porque, na sua visão profética, o império de Nabucodonosor era o instrumento que Deus tinha escolhido para executar o seu juízo sobre um povo infiel. Na teologia de Jeremias, resistir à Babilônia era, portanto, resistir ao próprio Deus. A aceitação do jugo babilônico, por mais humilhante que fosse, era o único e amargo caminho para a sobrevivência física do povo e para a possibilidade de um futuro arrependimento. Dá para imaginar a dificuldade de proclamar essa mensagem numa cidade sitiada, com o nacionalismo no auge. Era como pedir que se rendessem ao inimigo, não por covardia, mas por obediência a Deus. Essa pergunta serve como uma ponte, nos levando da análise da crise externa para a figura do homem que estava no centro do furacão. Quem era essa pessoa, Jeremias? Que tipo de caráter, de fibra espiritual, de resiliência psicológica seria necessário para ser a voz de Deus num momento de desintegração nacional e de profunda apostasia espiritual? Que tipo de relacionamento com Deus permitiria a um homem suportar o isolamento, a perseguição e o peso de uma mensagem tão esmagadora? Com essa reflexão, a gente encerra a primeira sessão da nossa aula. Vimos que o contexto de Jeremias não é um detalhe secundário, mas a chave para decifrar sua profecia. Ele não era um teólogo de gabinete, mas um homem cuja mensagem foi forjada no fogo da crise geopolítica, da falência política de seus líderes e da infidelidade espiritual de seu povo. Ele foi chamado para confrontar a nação com uma verdade inconveniente.
num mundo que desmoronava ao seu redor. Agora, vamos nos aprofundar para entender qual era exatamente essa mensagem. Entramos agora à nossa segunda sessão. Aqui nós vamos dissecar a anatomia da mensagem profética de Jeremias. Se a gente fosse obrigado a resumir seu longo e complexo ministério, de mais de 40 anos, em uma única frase ou num par de verbos, a melhor escolha seria sem dúvida nenhuma a que o próprio Deus deu a ele em seu chamado: arrancar e plantar. Essa dualidade, essa tensão entre destruição e criação, entre juízo e esperança, é a espinha dorsal que sustenta o livro inteiro e a chave para a sua interpretação correta. Este versículo, tirado lá do relato do chamado de Jeremias no primeiro capítulo, funciona como a tese, o programa de todo o livro. É a sua comissão divina, a sua descrição de trabalho, digamos assim. Vamos analisar com calma. Deus o constitui profeta não apenas sobre Judá, mas sobre nações e sobre reinos. Isso indica, desde o começo, o alcance universal da sua mensagem. E a sua tarefa é descrita por 6 verbos, divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é de natureza destrutiva: arrancar, derrubar, destruir e demolir. O segundo, de natureza construtiva: construir e plantar. A proporção é interessante: 4 verbos de desconstrução para apenas 2 de reconstrução. Isso nos revela algo fundamental sobre a lógica teológica de Jeremias. A destruição anunciada não é um fim em si mesma. Não é um ato de sadismo divino ou de niilismo. É, antes de tudo, uma cirurgia radical e indispensável. É a demolição controlada de uma estrutura social, política e religiosa que se tornou corrupta, idólatra e injusta até o osso. Essa demolição dolorosa é a condição prévia e necessária para que algo novo, algo genuinamente saudável e fiel, possa ser construído e plantado por Deus no mesmo solo. Sem arrancar as ervas daninhas da idolatria e da injustiça, a semente da nova aliança simplesmente não poderia germinar. E como essa mensagem complexa é comunicada? Bem, o livro de Jeremias não é um tratado teológico linear sistemático. É uma coleção rica e multifacetada, um verdadeiro mosaico literário. Estudiosos como Jack Lundborn e William Holliday dedicaram suas carreiras para desvendar essa complexidade. Dentro do livro, a gente encontra diversos gêneros literários. Tem a poderosa poesia profética, especialmente nos primeiros capítulos, que usa metáforas muito vivas, como Israel sendo a noiva infiel ou a videira degenerada, para comunicar o juízo e a esperança de Deus. Há longas sessões de prosa deuteronomista que se parecem com sermões, com um estilo de pregação que explica a história da aliança e as razões teológicas para o desastre iminente. O Sermão do Templo, no capítulo 7, é um exemplo clássico disso. Temos também as fascinantes ações simbólicas, em que Jeremias se torna uma performance viva da sua mensagem. Ele compra um cinto de linho e o enterra para apodrecer, simbolizando a corrupção de Judá. Ele quebra um vaso de barro na frente dos anciãos, representando a quebra iminente da nação. Ele usa um jugo de madeira no pescoço para dramatizar sua mensagem de submissão à Babilônia. Há também as narrativas biográficas, escritas em terceira pessoa, provavelmente compiladas por seu escriba Baruque, que contam as perseguições, as prisões e os sofrimentos do profeta. E, de uma forma única entre os livros proféticos, encontramos uma epístola, uma carta pastoral com instruções teológicas e práticas, enviada aos primeiros exilados na Babilônia. Essa variedade toda de estilos reflete as múltiplas arenas do ministério de Jeremias. Ele não era um profeta confinado a um único espaço. Sua voz ecoava no pátio do templo, nos portões da cidade, na corte do rei e até mesmo através da correspondência internacional. Para a gente entender melhor o que Jeremias precisava arrancar, é essencial ouvir o som que ecoava nas ruas de Jerusalém. Este refrão, tirado do seu famoso Sermão do Templo no capítulo 7, era um mantra da falsa segurança do povo. A população de Judá tinha desenvolvido uma teologia simplista e perigosa, uma espécie de nacionalismo religioso. Eles acreditavam que, por terem o templo, a morada terrestre de IHWA na sua cidade, Jerusalém era invulnerável e eles estavam imunes ao desastre. Era como se o prédio funcionasse como um amuleto mágico. A repetição da frase templo do Senhor, não era uma expressão de fé genuína. Era um encantamento para afastar a realidade incômoda do seu pecado e do exército babilônico que se aproximava. Era uma fé institucionalizada, vazia, que perigosamente divorciava a presença de Deus da exigência de uma vida ética e justa. Jeremias é chamado para confrontar de frente essa teologia da glória barata, a desmantelar essa falsa confiança. E aqui está o contraste poderoso. No mesmo sermão, Jeremias contrapõe o mantra vazio do povo com as verdadeiras condições da aliança. O que Deus realmente exige para habitar entre eles não é a mera presença de um edifício ou a execução de rituais, mas uma transformação fundamental do comportamento social e individual. A primeira e principal exigência é a prática da justiça, em hebraico mishpat, nas relações do dia a dia. E ele especifica o que isso significa: cuidar ativamente das pessoas mais vulneráveis da sociedade, o trio clássico da legislação social bíblica:
o estrangeiro, o órfão e a viúva. Significa parar com a violência judicial e social, não derramar sangue inocente e, claro, abandonar a idolatria, não seguir outros deuses. A conclusão é um chamado ao arrependimento prático, corrijam os seus caminhos e suas ações. A mensagem é inequívoca e, como aponta o teólogo Walter Brueggemann em sua análise de Jeremias, profundamente radical. Para o profeta, o culto verdadeiro é absolutamente inseparável da justiça social. Uma liturgia, por mais ortodoxa que seja, que coexista com a opressão e a exploração dos vulneráveis, não é adoração. Aos olhos de Deus, é uma abominação. Isso nos leva a um conceito de imensa importância para a gente entender a profundidade da denúncia de Jeremias, o conceito de pecado estrutural ou sistêmico. O problema de Judá, segundo o diagnóstico do profeta, não era só a existência de alguns indivíduos maus numa sociedade sadia. Não. A corrupção tinha se tornado endêmica, infectando todo o sistema, todas as instituições. Os líderes políticos, os reis, buscavam alianças erradas e exploravam o povo. Os sacerdotes, que deveriam ensinar a lei, estavam mais interessados em lucro e poder. Os profetas, que deveriam ser a consciência da nação, pregavam mensagens de paz, paz, quando não havia paz, oferecendo falsas esperanças em troca de popularidade e sustento. E o povo, em geral, seguia alegremente por esse caminho de engano. Formou-se uma teia de cumplicidade na injustiça, na exploração e na mentira, que se tornou a norma social. Jeremias, portanto, não está apenas apontando atos pecaminosos isolados. Ele está diagnosticando uma doença terminal que apodreceu a nação de dentro para fora, da liderança até a base. E é essa estrutura inteira, essa cultura de morte, que precisava ser arrancada para que a vida pudesse um dia ser plantada de novo. Com esta análise da mensagem, a gente conclui a nossa segunda sessão. Vimos que a profecia de Jeremias é um chamado à demolição da falsa segurança religiosa e das estruturas de injustiça como pré-condição indispensável para uma nova construção, baseada num relacionamento autêntico com Deus e na prática da justiça. Mas, qual foi o custo pessoal para o homem encarregado de carregar uma mensagem tão impopular e devastadora? Isso nos conduz diretamente à nossa próxima sessão. Afunilando ainda mais o nosso foco, chegamos agora à dimensão mais íntima, pessoal e, francamente, mais dolorosa do livro. Se a sessão anterior analisou a mensagem, esta terceira sessão vai se voltar para o mensageiro. Quem era o homem por trás da proclamação profética? Longe de ser uma figura monolítica e impenetrável, Jeremias nos abre seu coração de uma forma que a gente raramente vê na literatura bíblica. Vamos explorar o imenso custo humano de ser a voz de Deus, mergulhando nos lamentos de Jeremias, conhecidos como suas confissões, que estão entre as passagens mais cruas, honestas e teologicamente ricas de toda a Escritura. Esta passagem é o início de uma das mais famosas confissões de Jeremias, e aqui a tensão brutal da sua vocação é exposta sem filtro nenhum. A palavra hebraica que é traduzida como persuadiste, patá, é ambígua e muito forte. Ela também pode ser traduzida como seduziste, enganaste ou até violaste. Jeremias se dirige a Deus com uma acusação chocante. Ele se sente coagido, quase forçado por Deus a aceitar uma missão que, na experiência dele, só lhe trouxe sofrimento, rejeição e humilhação. Ele se tornou o alvo constante de deboche, a piada da cidade. Comentaristas como Leslie Allen e William Holliday destacam a honestidade quase blasfema dessa oração. Jeremias não adota uma postura de piedade resignada. Ele não é um super-herói estoico, imune à dor. Pelo contrário, ele é um homem que sofre profundamente e que não tem medo de levar sua dor, sua raiva, sua confusão e suas acusações diretamente a Deus. As confissões dele legitimam a oração de lamento, o protesto honesto, como uma parte válida e até necessária de um relacionamento maduro com Deus. E aqui, no mesmo lamento, a gente encontra o outro lado da moeda, o paradoxo que define a vida do profeta. A mesma palavra divina que é a fonte do seu sofrimento externo é também uma força interna impossível de reprimir. No seu desespero, ele pensa em desistir. Ele diz a si mesmo: chega, não vou mais me submeter a essa dor, vou me calar, não vou falar mais em nome de Deus. Mas ele descobre que não consegue. A palavra de Deus que ele recebeu não é uma informação externa que ele pode escolher transmitir ou não. Ela se tornou parte dele, como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Ele experimenta um cansaço físico e emocional ao tentar contê-la. Essa é a compulsão interna do verdadeiro profeta. A palavra de Deus é ao mesmo tempo sua maior agonia e sua única razão de existir. Ele está tragicamente preso entre a dor insuportável de falar e a impossibilidade existencial de se calar. Essa passagem é um testemunho poderoso da natureza avassaladora da vocação profética.
O sofrimento de Jeremias não era só psicológico ou existencial. Ele enfrentava a oposição concreta, perigosa, especialmente por parte de outras figuras religiosas, os profetas da corte. O confronto dramático com o profeta Ananias, narrado no capítulo 28, serve como um caso de estudo perfeito sobre a diferença entre a verdadeira e a falsa profecia. A cena é teatral. Jeremias caminha pelas ruas de Jerusalém carregando um jugo de madeira nos ombros, um ato simbólico que encenava a sua mensagem. A única opção para Judá era se submeter ao jugo da Babilônia. Então, surge Ananias, um profeta oficial, popular, que proclama publicamente a mensagem que todos, do rei ao povo, desesperadamente queriam ouvir. Não se preocupem, dentro de 2 anos o poder da Babilônia será quebrado, os exilados vão voltar e tudo vai voltar ao normal. Para selar sua profecia com um ato dramático, Ananias pega o jugo do pescoço de Jeremias e o quebra na frente de todo mundo. A profecia de Ananias era a profecia da conveniência. Era otimista, patriótica, alinhada com os desejos do poder. E era completamente falsa. A profecia de Jeremias era a profecia da realidade. Era dura, impopular, parecia antipatriótica, mas era verdade. A história, tragicamente, provou que Jeremias estava certo. Esse confronto nos ensina que a profecia autêntica muitas vezes fere antes de curar, porque nos força a encarar verdades dolorosas. A falsa profecia, por outro lado, funciona como um analgésico, acalmando a consciência e adiando o confronto com a realidade, o que no final leva a um desastre ainda maior. O drama da vida de Jeremias é povoado por um elenco fascinante de personagens secundários, cujas reações à sua mensagem tecem toda a tapeçaria da narrativa. De um lado, os poucos aliados. O mais importante é Baruque, seu escriba e amigo fiel, que não só registra as palavras de Jeremias, mas também compartilha do seu sofrimento e da sua missão perigosa. Do outro lado, a vasta maioria de antagonistas. Temos o rei Joaquim, um monarca arrogante, hostil. No famoso episódio do capítulo 36, ao ouvir a leitura do rolo com as profecias de Jeremias, ele calmamente corta o manuscrito com um canivete e o joga no fogo num ato de supremo desprezo pela palavra de Deus. Seu sucessor, o rei Zedequias, é a personificação da fraqueza, da indecisão. Ele reconhece a verdade nas palavras de Jeremias, o consulta secretamente, mas tem mais a opinião de seus oficiais do que a palavra de Deus, sendo incapaz de tomar a decisão certa. Temos também figuras do estabelecimento religioso, como Pazur, o sacerdote-chefe do templo, que manda prender Jeremias, açoitá-lo e colocá-lo no tronco. E em meio a tanta hostilidade vinda de seu próprio povo, surge uma figura inesperada de compaixão, Ebed-Meleque, um oficial etíope, um estrangeiro na corte de Judá. É ele quem tem a coragem de interceder junto ao rei Zedequias e arrisca sua própria posição e vida para resgatar Jeremias de uma cisterna lamacenta onde ele tinha sido jogado para morrer. As diversas reações dessas pessoas à palavra profética mostram o profundo isolamento, o perigo constante e angústia que marcaram a vida de Jeremias. Ao final desta sessão, a conclusão é clara. Ser a voz de Deus em tempos de crise tem um custo humano imenso. Jeremias pagou o preço com solidão, perseguição e uma profunda angústia pessoal. Sua própria vida se tornou um espelho da sua mensagem, uma vida de sofrimento que paradoxalmente abriria o caminho para a esperança. Chegamos agora ao ponto nevrálgico da nossa análise, o centro da ampulheta, o momento em que a narrativa afunila para o seu núcleo mais denso e mais luminoso. É precisamente no momento de maior escuridão, com a destruição de Jerusalém já no horizonte, quando toda a estrutura da antiga aliança ruiu e tudo parecia irremediavelmente perdido, que Jeremias entrega a promessa mais radical e esperançosa, não apenas de seu livro, mas de todo o Antigo Testamento. Esta é a seção sobre a nova aliança, o ponto de virada teológico que surge bem no meio da ruína. Peço que a gente fixe a nossa atenção neste slide por um momento. A referência é Jeremias capítulo 31, versículos de 31 a 34. Esta passagem está localizada bem no coração do chamado Livro da Consolação, capítulos 30 a 33, uma coleção de oráculos de esperança inserida em meio a tantas denúncias e lamentos. Esses versículos são tão monumentais, tão teologicamente densos, que eles, na prática, redefinem toda a trajetória da história da salvação na Bíblia. Diante do fracasso retumbante da Aliança do Sinai, um fracasso causado pela infidelidade humana, a pergunta que pairava no ar era: o que Deus vai fazer agora? E a resposta de Deus através de Jeremias não é uma simples reforma ou uma segunda chance, mas algo inteiramente novo. É a promessa que vai ecoar através dos séculos, que vai sustentar o povo judeu no exílio e que mais tarde vai se tornar central para a autocompreensão da igreja cristã.
Vamos analisar em detalhes, usando esta tabela comparativa, o que torna a nova aliança de Jeremias tão radicalmente diferente da antiga aliança, aquela celebrada no Monte Sinaí. Primeiro, o lugar da lei. Na aliança sinaítica, a lei foi escrita por Deus em tábuas de pedra, um objeto externo ao povo. Na nova aliança, Deus promete: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. A obediência não virá mais de uma compulsão externa, mas de uma transformação interna do desejo, da vontade. Segundo, o conhecimento de Deus. Na estrutura antiga, o conhecimento de Deus era em grande parte mediado por uma classe de especialistas religiosos, sacerdotes, levitas, profetas. Na nova aliança, a promessa de um conhecimento direto, pessoal e universal. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A barreira da mediação é removida. Terceiro, a base da aliança. A aliança do Sinai era, na sua estrutura, condicional. Se vocês obedecerem, baseada na capacidade humana de cumprir os mandamentos. E a história de Israel foi a história do fracasso dessa condição. A nova aliança, por outro lado, é incondicional, baseada unicamente na iniciativa soberana e na graça de Deus. É Deus quem age para efetuar a transformação. E por último, o perdão dos pecados. O sistema sacrificial da antiga aliança oferecia um perdão temporário que precisava ser constantemente renovado. A promessa da nova aliança é de um perdão definitivo, completo e esquecido. Perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Teólogos como Christopher White e Walter Kaiser argumentam que Jeremias 31 não descreve apenas uma renovação da aliança do Sinai, mas uma transformação fundamental da própria natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade. Este versículo é a chave para a gente entender o porquê da nova aliança. Ela é necessária porque a aliança anterior, que dependia da fidelidade e da capacidade humana, falhou. O texto é dolorosamente explícito, a aliança que eles quebraram. O problema não estava na lei de Deus, que era santa, justa e boa, como diria o apóstolo Paulo mais tarde. O problema estava no coração humano, descrito por Jeremias em outro lugar como enganoso e desesperadamente corrupto, incapaz de cumprir a lei consistentemente. Portanto, a solução de Deus para o problema do pecado não é dar uma nova lista de regras ou um novo conjunto de rituais, mas dar um novo coração, uma nova natureza. A nova aliança se fundamenta não na performance inconstante do povo, mas na promessa inabalável e na fidelidade de Deus. É Deus quem assume a responsabilidade de resolver o problema da infidelidade humana de uma vez por todas. Com esta promessa de transformação radical, a profecia de Jeremias atinge o seu ponto mais alto. No meio da destruição total, ele planta a semente de uma esperança quase inconcebível, um novo começo radical baseado não em instituições externas como o templo ou a monarquia, mas numa transformação interna do coração operada pelo próprio Deus. Este é o ponto de virada. A partir daqui, a mensagem que se afunilou até este núcleo começa a se expandir novamente para o mundo. Com isso, a gente encerra a quarta sessão, o coração da nossa análise. Entramos agora na quinta sessão da nossa aula, iniciando a fase de expansão da nossa ampulheta. A teologia que foi forjada na fornalha da crise nacional de Judá não fica confinada às ruínas de Jerusalém. Pelo contrário, ela atravessa fronteiras, tornando-se uma mensagem de esperança prática e uma vocação desafiadora para a comunidade exilada na Babilônia e, em última análise, afirmando a soberania de Deus sobre todas as nações da terra. Um dos documentos mais revolucionários de todo o Antigo Testamento é a carta que Jeremias envia de Jerusalém para os primeiros deportados na Babilônia, registrada lá no capítulo 29. Naquela comunidade exilada, falsos profetas estavam pregando uma mensagem popular de um retorno iminente, em 2 anos, alimentando uma esperança barata e a agitação política. A mensagem de Jeremias é um balde de água fria, realista e profundamente pastoral. Ele lhes apresenta o que a gente pode chamar de uma teologia do exílio como vocação. Primeiro, ele diz para eles se prepararem para uma longa estadia. Construam casas e assentem-se, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos. Em outras palavras, vivam. Não coloquem a vida em suspenso esperando um milagre rápido. Invistam na vida cotidiana, na família, na comunidade, exatamente onde vocês estão. E então vem a instrução mais chocante e contracultural. Busquem a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vocês também prosperarão. A palavra hebraica para paz e prosperidade é shalom, que significa bem-estar integral, florescimento. Jeremias os chama para serem cidadãos ativos e benéficos na Babilônia, a mesma superpotência pagã que destruiu a pátria deles. Como destacam autores como Philip Ryken, esta é uma orientação pastoral e política de enorme sofisticação.
Ela se torna um modelo de como o povo de Deus deve viver como uma minoria criativa em qualquer sociedade, mesmo em ambientes seculares ou hostis, não se isolando em guetos, mas buscando ativamente o bem comum da cidade que os acolhe. Uma nota fascinante sobre o livro de Jeremias, que demonstra a sua complexa história de transmissão, é a sua questão textual. Ao contrário de muitos outros livros bíblicos, nós temos duas versões antigas bem distintas do livro de Jeremias. A primeira é o texto massorético, TM, a versão hebraica padrão que serve de base para a maioria das traduções modernas. A segunda é a Septuaginta, LXX, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica, que é significativamente mais curta, cerca de 1/7 ou 14% menor, e que organiza as profecias contra as nações num lugar diferente do livro. Por séculos, os estudiosos debateram qual dessas versões seria a original. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, no século XX, trouxe uma luz surpreendente sobre essa questão. Entre os fragmentos encontrados, havia manuscritos que correspondiam às duas tradições textuais, tanto a mais longa do TM quanto a mais curta da LXX. Isso sugere com muita força que o livro de Jeremias circulou em diferentes edições autorizadas na Antiguidade. E isso não enfraquece a autoridade do livro. Pelo contrário, testemunha uma tradição textual viva e dinâmica. A mensagem profética de Jeremias foi preservada, editada e talvez atualizada para falar de forma eficaz a diferentes comunidades, a comunidade palestina e a comunidade da diáspora egípcia, por exemplo, ao longo do tempo. Finalmente, a visão de Jeremias se expande para uma perspectiva verdadeiramente global, na grande coleção de oráculos contra as nações, que ocupa os capítulos 46 a 51. Nessas passagens, a lente profética se volta para além de Judá, pronunciando juízos sobre as nações vizinhas e as grandes potências da época, Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco e, de forma climática e extensa, sobre a própria Babilônia. Qual o propósito teológico dessa sessão é demonstrar de forma inequívoca que YHWH, o Deus de Israel, não é um Deus tribal, uma divindade local cujo poder está confinado às fronteiras de um pequeno reino. Não, ele é o Senhor soberano da história, o juiz de todas as nações e de todos os impérios. A mesma Babilônia que foi usada como instrumento do juízo divino contra Judá por sua infidelidade, será, por sua vez, chamada a prestar contas por sua própria arrogância, crueldade e orgulho. Nenhuma potência humana, por maior e mais invencível que pareça, está acima do julgamento moral de Deus. Com essa visão, o alcance da profecia de Jeremias se torna universal. Com isso, a gente encerra a quinta sessão. Vimos a mensagem de Jeremias se expandir das ruínas de Jerusalém para uma vocação construtiva no exílio e, finalmente, para uma afirmação da soberania universal de Deus sobre toda a história humana. A crise de uma pequena nação se tornou palco para a revelação de um Deus cujo plano e cujo domínio abrangem o mundo inteiro. Chegamos assim à nossa sessão final e conclusiva. Depois de termos percorrido a tempestade geopolítica do mundo de Jeremias, dissecado sua mensagem de arrancar e plantar, sentido a profundidade da sua dor pessoal, contemplado a beleza da promessa da nova aliança e acompanhado a expansão de sua mensagem para o mundo, a pergunta que fica é: e daí? O que um profeta que viveu e morreu há mais de 2.600 anos tem a dizer para nós que vivemos num mundo tão diferente? Nesta última sessão, vamos amarrar os fios da nossa análise para demonstrar a relevância contínua, poderosa e por vezes desconfortável do legado de Jeremias. Uma das maneiras mais importantes de a gente entender o legado de Jeremias é através da perspectiva da teologia bíblica do Antigo Testamento, a Tebate, que busca traçar a grande narrativa unificada que percorre toda a Escritura. Sob essa ótica, o livro de Jeremias não é um ponto final, mas uma ponte fundamental que conecta as promessas do Antigo Testamento ao seu cumprimento no Novo. A gente pode identificar pelo menos 3 trajetórias principais. Primeira, a promessa do ramo justo de Davi, em Jeremias 23. Em meio à denúncia dos maus pastores, que eram os reis de Israel, Jeremias promete um futuro rei davídico que vai reinar com verdadeira justiça e retidão. O Novo Testamento identifica Jesus de Nazaré como o cumprimento final desta promessa messiânica. Segunda, a própria figura de Jeremias como o profeta sofredor. Seu isolamento, sua rejeição por seu próprio povo, sua perseguição pelas autoridades religiosas e políticas e sua profunda angústia em favor de um povo rebelde, tudo isso prefigura a paixão de Cristo, o servo sofredor por excelência. E terceira e mais importante de todas, a promessa da nova aliança. Este conceito se torna absolutamente central para a teologia do Novo Testamento. Na última ceia, Jesus toma o cálice e declara: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Os autores do Novo Testamento, especialmente o autor da carta aos Hebreus, veem em Jesus e em sua obra sacrificial a inauguração e o cumprimento definitivo da maior e mais transformadora promessa de Jeremias.
E o legado de Jeremias não é só teológico, ele é intensamente prático e ressoa profundamente com os desafios que a gente enfrenta na nossa realidade contemporânea aqui no Brasil. A sua crítica implacável à religiosidade vazia, ao mantra do templo do Senhor desprovido de justiça, serve como um alerta eterno contra qualquer forma de fé que é instrumentalizada para fins políticos, para dar uma cobertura espiritual à injustiça social ou para alimentar um nacionalismo idólatra. Seu foco no pecado estrutural nos desafia a ir além de uma moralidade puramente individualista e a desenvolver uma consciência crítica sobre a corrupção sistêmica que permeia nossas instituições políticas, econômicas e, por vezes, até religiosas. Sua teologia do exílio, com o chamado para buscar o shalom da cidade, nos oferece um modelo sábio para sermos uma presença cristã construtiva e profética numa sociedade cada vez mais plural e secularizada, evitando tanto a assimilação acrítica quanto o isolamento hostil. E, finalmente, seus lamentos honestos e brutais nos dão permissão divina para sermos autênticos com Deus na nossa dor. Eles nos ensinam que a dúvida, a raiva e a angústia não são o oposto da fé, mas muitas vezes o terreno fértil de onde brota uma fé mais profunda, resiliente e madura. E assim a gente conclui a nossa longa e densa jornada pelo livro de Jeremias. Recapitulando o nosso percurso, partimos da tempestade política que definiu o mundo dele. Analisamos sua mensagem dual de arrancar e plantar. Sentimos o peso da dor do profeta em suas confissões. Contemplamos a beleza da promessa da nova aliança como o coração da esperança. E traçamos o legado expansivo de sua mensagem através da história até os dias de hoje. Terminamos, portanto, não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta, um desafio que ecoa através dos séculos. Cada pessoa e cada comunidade vive em sua própria versão da Babilônia moderna. Uma cultura com suas próprias idolatrias sofisticadas, suas próprias estruturas de injustiça e suas enormes pressões para a conformidade. A questão que Jeremias deixa para nós, 26 séculos depois, é esta. Como, em meio a tudo isso, nós podemos ser o povo da nova aliança? Como podemos viver de tal forma que a lei de amor, de justiça e de misericórdia de Deus não seja apenas um código externo a ser obedecido, mas a realidade viva e pulsante escrita em nossos corações, moldando nossos desejos e guiando nossas ações no mundo? Essa provocação e o convite duradouro do profeta de Anatote. Para quem deseja se aprofundar, recomendo os comentários de J.A. Thompson para uma análise exegética detalhada e a obra A Imaginação Profética de Walter Brueggemann para uma reflexão sobre a relevância contemporânea da mensagem profética. Agradeço a atenção de todos nesta análise.